No terceiro dia do meu casamento, a minha sogra deu-me uma bofetada à frente de 15 pessoas. O pior não foi o golpe. Foi o facto de o meu marido me ter olhado nos olhos e, sem mover um único músculo do rosto, ter dito: "Aguenta, Catarina, é a minha mãe." Nesse instante, percebi que o meu casamento tinha acabado, embora ainda trouxesse a aliança no dedo. 3 dias antes, eu achava que era a mulher mais feliz do mundo. O Afonso e eu tínhamos nos casado após 4 anos de namoro. Ele dizia sempre que vinha de uma família tradicional ribatejana, muito unida, onde todos se apoiavam. Eu imaginava grandes almoços de domingo com bacalhau assado, risos, abraços e tardes tranquilas. A realidade era bem diferente. A enorme moradia senhorial em Sintra, onde a família vivia, parecia mais uma pequena aldeia do que um lar. 15 pessoas partilhavam aquele espaço. A mãe do Afonso, a dona Graça, 2 tios, 3 primos, as respectivas mulheres, várias crianças e até uma tia-avó que passava os dias trancada num dos quartos. Desde o primeiro dia, percebi que ali ninguém tinha privacidade, mas pensei que só precisava de tempo para me adaptar. Fui tão ingênua. Naquela manhã, a dona Graça fez um anúncio durante o pequeno almoço. "Hoje, faremos a cerimônia para receber oficialmente a nova nora." Todos pousaram os talheres. O ambiente mudou de imediato. Alguns sorriram com uma expressão que não soube interpretar. Outros trocaram olhares como se esperassem um espetáculo. Olhei para o Afonso e perguntei que cerimônia era aquela. Ele evitou o meu olhar e sussurrou para eu apenas seguir a tradição. Aquela resposta deixou-me desconfortável. No salão principal, colocaram uma cadeira alta e imponente para a dona Graça. Ela sentou-se como uma autêntica rainha. À sua frente, havia uma bandeja de prata com uma chávena de chá de porcelana da Vista Alegre. Um dos tios anunciou com grande solenidade: "A nova esposa deve servir o chá à matriarca da família e agradecer-lhe por aceitar a sua entrada nesta casa." Respirei fundo. Aquilo eu conseguia fazer. Peguei na chávena e avancei. Foi então que a dona Graça levantou a mão. "Espera." Tudo ficou em silêncio. "Primeiro, ajoelha-te." Pensei ter ouvido mal. Perguntei se tinha ouvido bem. Ela respondeu que nesta família todas as noras se ajoelham diante da mãe. Olhei em redor. Ninguém parecia surpreendido. Pelo contrário, muitos aguardavam a minha reação com um sorriso no rosto. "Não o vou fazer." A minha voz soou tranquila, mas firme. O salão inteiro estalou em murmúrios. Uma das primas soltou uma risca de escárnio, comentando como eu tinha saído orgulhosa. Outro tio acrescentou que eu tinha 3 dias de casada e já queria mandar. A dona Graça pousou lentamente a chávena sobre a mesa de centro. O seu rosto perdeu toda a amabilidade. Perguntou-me se eu sabia quem mantinha aquela família unida. Respondi que não. Ela levantou-se devagar, aproximou-se até ficar colada a mim, ao ponto de eu conseguir sentir a respiração dela. Disse-me que, se eu quisesse viver debaixo daquele teto, teria de aprender o meu lugar. Olhei-a diretamente nos olhos e respondi que o respeito nunca nasce de uma humilhação. Ela sorriu, um sorriso gelado que não chegou aos olhos. Em vez de me responder, virou-se para a família inteira e declarou em voz alta e clara: "Esta rapariga não tem a educação da nossa família. Não serve." Depois, pegou na chávena de chá que eu ainda segurava e, com um gesto deliberado, virou-a sobre a bandeja de prata, derramando todo o líquido. O som do chá a escorrer foi a única coisa que se ouviu. Senti um frio percorrer-me a espinha, mais doloroso do que qualquer golpe. A humilhação pública deixou-me sem ar. Eu só conseguia ouvir o zumbido dentro da minha cabeça. A dona Graça olhou-me de cima a baixo com desprezo e declarou que agora sim, talvez eu tivesse percebido onde me encontrava. Esperei. Esperei que o Afonso dissesse alguma coisa, que caminhasse até mim, que ao menos me defendesse daquele insulto, mas ele apenas suspirou. Depois, pronunciou a frase que jamais esquecerei: "Catarina, aguenta um pouco. É a minha mãe." Disse-o com absoluta naturalidade. Não me quis defender. Não a quis travar. Nem sequer considerou que aquilo tivesse sido errado. Só queria que eu suportasse a humilhação para evitar um conflito familiar. Nesse momento, compreendi algo terrível. Não me tinha casado com um homem. Tinha me casado com um filho incapaz de sair da sombra da mãe.
A cerimônia continuou como se nada tivesse acontecido. Alguns voltaram a beber a sua bica, outros começaram a falar sobre o derby de futebol do fim de semana. As crianças voltaram a correr pelo corredor. Era como se uma mulher ser agredida à frente de todos fosse a coisa mais normal de Portugal. Eu pousei a chávena sobre a mesa, com muito cuidado, sem dizer uma única palavra, e subi as escadas de madeira lentamente. Ninguém tentou impedir-me. Talvez pensassem que eu ia chorar, que aceitaria o meu papel, que no dia seguinte voltaria a sorrir, fingindo que nada se passara. Não me conheciam. Entrei no quarto que partilhava com o Afonso. Tranquei a porta à chave. Aproximei-me do enorme roupeiro de carvalho. No fundo, havia uma pequena caixa metálica que ninguém sabia que existia. Tirei uma chave diminuta da minha carteira e introduzi-a na fechadura. Lá dentro estava uma pasta azul. Abri-a com toda a calma. O primeiro documento surgiu perante os meus olhos. A escritura pública de compra e venda. Virei lentamente a primeira página, depois a segunda, até parar na secção onde constava o nome do proprietário. Li aquelas letras mais uma vez. Não havia qualquer erro. Não dizia Graça, não dizia Afonso. Nem sequer aparecia o apelido daquela família. Havia apenas um nome: Catarina Machado. Pousei suavemente a pasta sobre a cômoda. Toquei na marca vermelha que ainda ardia na minha face e, pela primeira vez desde a bofetada, sorri, porque eles ainda não sabiam. A casa onde 15 pessoas me tinham humilhado era, legalmente, minha. Não dormi nessa noite. Cada vez que fechava os olhos, voltava a ouvir o estalo daquela bofetada. E pior ainda, a voz do Afonso a pedir para eu aguentar. Não chorei. As lágrimas só servem quando alguém sente culpa, e eles não sentiam. Para eles, eu era a pessoa que devia aprender uma lição, mas ignoravam que quem estava prestes a aprendê-la era outra pessoa. Às 6 da manhã, desci à cozinha como se nada se passasse. A dona Graça já lá estava a preparar torradas. Assim que me viu, sorriu com satisfação. Era o sorriso de alguém convencido de ter quebrado o orgulho de outra pessoa. Deu-me os bons dias. Não respondi. Abri o frigorífico e tirei uma garrafa de água das pedras. Então, ouvi a voz dela outra vez. Comentou que parecia que a lição de ontem tinha servido para me acalmar. Em redor da mesa de pedra, começaram a aparecer os restantes familiares. Um dos tios soltou uma gargalhada e disse que uma boa reprimenda antiga funcionava sempre. Uma cunhada acrescentou que ali todas tinham aprendido assim, e que se eu queria fazer parte da família, primeiro tinha de obedecer. Levantei a vista e perguntei se tinham sido mesmo todas. Ela assentiu, orgulhosa, dizendo que a minha sogra também tinha passado por aquilo quando era nova. A dona Graça sorriu e afirmou que, graças a isso, tinha aprendido quem mandava. Durante uns segundos, reinou o silêncio. Então, fiz uma pergunta muito simples. E agora? Quem manda? Ninguém respondeu. A dona Graça deu uma pancadinha com a colher de café na chávena. Disse que, enquanto eu vivesse debaixo daquele teto, mandava ela. Todos concordaram com a cabeça. O Afonso também. Ele nem sequer levantou os olhos do telemóvel. Foi nesse instante que deixei de esperar qualquer coisa dele. Naquela mesma manhã, saí de casa. O Afonso perguntou para onde eu ia. Menti e disse que ia dar uma caminhada. Na verdade, ia ao escritório de um advogado na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Durante a viagem de carro, recordei algo que estava enterrado na minha memória há anos. 5 anos antes, o meu pai tinha me ligado uma noite a pedir que o acompanhasse ao notário na manhã seguinte para ajudar um velho amigo. Esse velho amigo era o pai do Afonso. A empresa dele atravessava uma crise financeira grave. Não conseguiam justificar certos movimentos nas finanças. Precisavam de comprar uma moradia rapidamente, mas fazê-lo em nome próprio implicaria o pagamento de uma fortuna em impostos e penhoras. Surgiu então uma proposta: registrar temporariamente a moradia em meu nome, apenas durante 1 ano. Depois fariam a transferência. O meu pai hesitou, mas confiava plenamente naquela família. Assinaram um contrato promessa particular. O meu pai adiantou grande parte do dinheiro. Eles prometeram devolvê-lo e realizar a alteração na conservatória do registro predial assim que a situação estivesse regularizada. Isso nunca aconteceu. Passou 1 ano, depois 2, depois 3,
até que o pai do Afonso faleceu de um ataque cardíaco. O assunto ficou esquecido. Ou melhor, todos fingiram que tinham esquecido. Todos menos eu. Entrei no escritório do advogado. O Dr. Mendes reviu cada documento com extrema calma. Durante quase 20 minutos, só se ouviu o virar das folhas. Finalmente, levantou a vista e chamou por mim. Respirei fundo e pedi-lhe que me dissesse a verdade. O advogado sorriu ligeiramente e respondeu que a verdade era muito melhor do que eu imaginava. Senti o coração bater com força. Ele explicou que a moradia continuava legalmente registrada em meu nome. Não disse nada. Ele prosseguiu, garantindo que não existia nenhuma escritura posterior, nenhuma doação, nenhuma compra e venda, nenhuma alteração predial. Legalmente, eu era a única proprietária. Olhei de novo para a escritura. Embora já soubesse a resposta, precisava de ouvi-la de um profissional. Perguntei se alguém me podia tirar a casa. O advogado negou com a cabeça, não sem a minha assinatura, e as 15 pessoas que lá viviam eram apenas ocupantes autorizados, unicamente porque eu o tinha permitido. Aquelas palavras mudaram por completo a minha forma de ver a situação. Não era eu quem vivia na casa deles. Eram eles que passavam os anos a viver na minha. Quando saí do escritório, o Dr. Mendes chamou-me antes de eu fechar a porta. Perguntei o que se passava. Ele abriu novamente o processo e disse ter encontrado um documento muito interessante. Tirou uma cópia amarelada. Era o documento particular assinado 5 anos antes. O meu pai, o pai do Afonso, 2 assinaturas, 2 testemunhas e uma cláusula escrita de forma bem clara. Em caso de incumprimento da alteração de titularidade no prazo estabelecido, a propriedade permanecerá definitivamente em nome da atual titular registrada. Senti um arrepio. Não era uma lacuna na lei, não era um erro administrativo. Estava tudo previsto desde o início. Eles conheciam perfeitamente aquela cláusula. Simplesmente apostaram que eu nunca a utilizaria. Que pouco me conheciam. Regressei a Sintra ao cair da tarde. Assim que cruzei a porta, notei algo estranho. O salão estava demasiado silencioso. A dona Graça observava-me a partir do sofá de veludo. O Afonso permanecia de pé junto à janela. Tinham discutido. Notava-se nos rostos deles. O Afonso perguntou por onde eu tinha andado. Respondi que tinha andado a passear a manhã toda. Ele aproximou-se um passo e perguntou se eu tinha a certeza. Olhei-o fixamente e perguntei por que motivo não haveria de ter. Ele hesitou uns segundos. Depois, tirou o telemóvel do bolso. No ecrã, apareceu uma fotografia minha a entrar no edifício onde trabalhava o advogado. O meu estômago encolheu-se. O Afonso falou devagar, comentando que era um sítio curioso para dar um passeio. A dona Graça deixou escapar um sorriso carregado de desconfiança. Ainda não sabiam o que eu tinha descoberto, mas pela primeira vez começavam a suspeitar que eu escondia algo. E quando uma família constrói o seu poder sobre segredos, a pior coisa que lhe pode acontecer é que alguém decida abrir a primeira gaveta. Não respondi quando o Afonso me mostrou a fotografia. Apenas observei o ecrã durante alguns segundos. Depois, levantei os olhos e perguntei se ele andava a seguir-me. O Afonso bloqueou o telemóvel de imediato, exigindo que eu não mudasse de assunto, pois tinha me feito uma pergunta. A sua expressão endureceu, dizendo que só queria saber o que eu andava a fazer num escritório de advogados. A dona Graça também se levantou do sofá, atirando que uma esposa decente não tem segredos para o marido. Olhei para ela com toda a calma do mundo e respondi que uma sogra decente não humilha a nora à frente de toda a família. O salão voltou a mergulhar num silêncio sepulcral. Era a primeira vez que eu lhes respondia sem baixar a cabeça. A dona Graça deu um passo na minha direção, afirmando que via que eu ainda não tinha aprendido. Sorri por dentro. Não, quem ainda não tinha aprendido era ela. Naquela noite, jantamos os 15 à volta da enorme mesa da sala de jantar. Ninguém falava de outra coisa que não fosse eu. Achavam que eu não percebia. Murmuravam que eu de certeza andava a preparar o divórcio, mas que não tinha dinheiro para os advogados. Diziam que o Afonso me ia convencer, que as mulheres voltam sempre quando o orgulho passa. Ouvi cada palavra enquanto cortava a carne. Então, a dona Graça bateu suavemente no seu copo de vinho. Todos se calaram. Ela disse que queria deixar algo muito claro, apontou o dedo na minha direção
e avisou que, enquanto eu fizesse parte daquela família, as regras ali eram ditadas por ela, e quem não as aceitasse fez uma pausa dramática. Ia-se embora daquela casa. Toda a mesa desatou a rir, eu também sorri, só que por um motivo muito diferente, porque pela primeira vez aquela ameaça teve piada para mim. Ir-me embora daquela casa. Se eles soubessem, quando terminei de jantar, subi para o meu quarto. Esperei alguns minutos, depois abri discretamente a porta. Tinha imaginado exatamente o que ia acontecer. O quarto estava todo revirado, as gavetas escancaradas, a roupa atirada para cima da cama, a minha secretária vasculhada, até a minha mala de viagem tinha sido aberta. Procuravam algo. Os documentos. Sorri. A escritura já não estava ali. Tinha-a deixado naquela mesma manhã no cofre do escritório do meu advogado. Ouvi passos no corredor. Fechei a porta mesmo antes de o Afonso entrar. Ao ver-me, fingiu surpresa e perguntou o que se tinha passado ali. Observei-o em silêncio. Ele nem sequer era bom ator. Respondi que não sabia. Ele percorreu o quarto com um olhar, sugerindo que talvez alguém andasse à procura de dinheiro ou de papéis. Durante um segundo, perdeu o controle da sua expressão. Apenas um segundo, mas foi o suficiente. Eu já sabia quem tinha revistado o quarto. Na manhã seguinte, recebi uma chamada. Era o advogado. Dr. Mendes disse que precisávamos de falar o quanto antes. Meia hora depois, estava sentada à frente dele. Sobre a secretária, havia vários documentos novos. Ele informou que tinha pedido uma certidão permanente atualizada do registro predial. Assenti. Tudo continuava igual. Eu mantinha-me como a única proprietária. Respirei aliviada. Contudo, o advogado não parecia tranquilo. A palavra contudo voltou a deixar-me tensa. Perguntei o que se passava. Ele tirou outra pasta e disse acreditar que o meu marido já se tinha começado a mexer. Franzi as sobrancelhas e perguntei como. Ele explicou que, nessa manhã, alguém tinha ligado para a conservatória a perguntar que documentação era necessária para iniciar uma mudança de titularidade. O meu coração deu um salto. Perguntei se ele podia fazer isso. O advogado negou de imediato, garantindo que sem a minha assinatura era impossível. Perguntei e se a falsificassem. Ele olhou para mim com muita seriedade e disse que era por isso que queria agir antes deles. Durante as 2 horas seguintes, explicou-me cada passo. Blindamos toda a documentação. Pedimos um alerta no registro predial. Digitalizamos todas as escrituras. Reconhecemos notarialmente o contrato particular assinado há 5 anos. E, por fim, ele fez uma pergunta inesperada. Perguntou se eu queria vender a casa. Não respondi logo. Olhei pela janela para o trânsito de Lisboa. Lembrei-me da bofetada, dos risos, da humilhação, das palavras do Afonso para eu aguentar. Não, eu já tinha aguentado o suficiente. Virei lentamente a cabeça. Perguntei se eu a vendesse, se eles poderiam impedi-lo. O advogado sorriu e disse que legalmente não podiam. Acrescentou que, embora vivessem lá 15 pessoas, isso tornaria o processo mais chato, mas não impossível. Durante uns segundos, imaginei a cena. As mesmas pessoas que me tinham dito que aquela era a casa delas, a fazerem as malas, a saírem pela porta fora. Senti algo que não experimentava há dias. Paz. Pedi-lhe que começasse a procurar compradores. O advogado estendeu a mão e prometeu tratar do assunto de imediato. Naquela tarde, regressei a Sintra mais cedo do que o habitual. A casa estava estranhamente animada. Tinham chegado mais familiares. No jardim, andavam a organizar um grande churrasco para o fim de semana. Ouvi um dos primos dizer que, quando terminassem as obras, iam construir mais 3 quartos. Outro respondeu que assim também poderiam trazer os avós. A dona Graça parecia radiante de orgulho. Proclamou que aquela casa seria para os filhos e para os netos. Todos brindaram com cerveja. O Afonso levantou o copo e declarou que a família permaneceria ali durante gerações. Tive de conter o riso. Por quê? Enquanto eles faziam planos para viver ali a vida toda, eu tinha acabado de autorizar o advogado a colocar a propriedade no mercado. Nessa mesma noite, enquanto todos dormiam, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do advogado. Continha apenas uma frase. Temos um comprador muito interessado que quer visitar a propriedade amanhã mesmo. Apertei o telemóvel com força. O jogo tinha acabado de começar, e desta vez era eu quem ditava as regras. Na manhã seguinte,
A casa inteira cheirava a café fresco e pão torrado. 15 pessoas tomavam o pequeno almoço entre gargalhadas. Havia apenas uma cadeira vazia, a minha. Quando desci as escadas, todas as conversas pararam. A dona Graça observou-me com aquele sorriso que tanto gostava de usar para humilhar. Comentou que achava que eu continuava amuada. Sentei-me sem responder. Servi-me de leite tranquilamente. Então, ela falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Disse que havia mulheres que achavam que um casamento se sustentava com orgulho. Abanou a cabeça com falsa pena, acrescentando que uma boa esposa sabe obedecer. Vários familiares concordaram com a cabeça. Um dos tios comentou que o Afonso tinha tido muita paciência comigo. Outra cunhada interveio, dizendo que se tivesse desafiado a sogra daquela maneira, o marido tê-la-ia posto na rua. As palavras provocaram várias gargalhadas. O Afonso sorriu com desconforto. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém incapaz de contrariar a própria família. Então, olhou para mim. Pediu-me: Catarina, não vale a pena continuarmos a discutir. Pede desculpa à minha mãe, e tudo voltará a ser como antes. Olhei fixamente para ele. Perguntei se ele queria mesmo que fosse como antes. Ele assentiu que sim. Respirei devagar e perguntei se ele queria dizer voltar ao dia em que me esbofetearam à frente de todos. A sala de jantar ficou num silêncio absoluto. O Afonso abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. À 1:30, tocou a campainha. Foi a dona Graça quem abriu a porta. Um homem elegantemente vestido apareceu acompanhado de uma mulher jovem com uma pasta, deu os bons dias e disse procurar a dona Catarina Machado. A dona Graça respondeu imediatamente que se tinham enganado na morada, que ali não vivia nenhuma proprietária e que a casa pertencia à família dela. Nesse momento, apareci atrás dela e afirmei que sim, que eu vivia ali. Os dois visitantes sorriram. O homem apresentou-se como Tomás Carvalho, consultor imobiliário, e disse que vinham para a visita agendada. A cor desapareceu do rosto da dona Graça. Perguntou que visita. O agente consultou a agenda e confirmou que era a visita para a avaliação do imóvel. O silêncio foi cortante. A dona Graça virou lentamente a cabeça para mim, exigindo saber o que aquilo significava. Sorri com tranquilidade, respondendo que era apenas uma avaliação, nada mais. Ela deu um passo na minha direção e perguntou quem me tinha autorizado. Respondi secamente: a proprietária. Durante uns segundos, ninguém respirou. Depois vieram os risos. Um dos primos bateu na mesa, elogiando a bela piada. Outra tia abanou a cabeça, dizendo que eu precisava de um psiquiatra. Até o Afonso soltou um riso nervoso, pedindo-me para parar de brincar, que aquilo não tinha graça. O consultor imobiliário franziu a testa. Olhou para todos. Depois voltou a olhar para mim e perguntou se havia algum problema. A dona Graça respondeu antes de mim. Disse que sim, que a nora tinha perdido o juízo, pois aquela casa pertencia à família deles há muitos anos. O agente abriu lentamente a sua pasta, tirou uma cópia da certidão permanente do registro predial e colocou-a sobre a mesa. Informou que, segundo a informação oficial do Estado português, a proprietária era a dona Catarina Machado. Os sorrisos desapareceram um por um, como se alguém tivesse apagado os disjuntores do quadro elétrico. O Afonso foi o primeiro a falar, dizendo que aquilo era impossível. Pegou no documento e começou a ler uma, 2, 3 vezes. A sua respiração começou a acelerar. Balbuciou que devia haver um erro nas finanças. O agente negou com a cabeça e explicou que a conservatória não costuma cometer esse tipo de erros. A dona Graça arrancou o papel das mãos dele, leu-o apenas durante uns segundos antes de o rasgar em pedaços. Gritou que aquilo era falso, com tanta força que os miúdos começaram a chorar. O agente manteve a compostura. Disse-lhe que podia rasgar aquela cópia, mas o original continuava registrado na base de dados e que rasgar papel não mudaria absolutamente nada. A dona Graça perdeu completamente as estribeiras. Aproximou-se até ficar frente a frente comigo e perguntou-me o que eu tinha feito. Olhei-a diretamente nos olhos e respondi que não tinha feito nada, que simplesmente tinha ido verificar quem era o verdadeiro dono daquela moradia. Ela gritou que a casa tinha sido paga pelo marido dela. Então pedi-lhe que me mostrasse a escritura. Ela abriu a boca, mas não saiu qualquer som.
Voltei a pedir que me mostrasse a escritura onde constava o nome dela. Silêncio. Pedi que me mostrasse a escritura onde aparecia o nome do Afonso. Silêncio outra vez. Todos começaram a olhar uns para os outros. Ninguém nunca tinha visto aqueles documentos, pelo simples facto de que eles não existiam. A tensão aumentou quando o consultor pediu licença para iniciar a visita. A dona Graça colocou-se à frente da porta da sala. Gritou que ali não entrava ninguém. O agente respondeu, com todo o respeito, que a autorização era concedida pela proprietária e que ela acabara de a dar. A dona Graça apontou para mim com raiva e disse que não tencionava permiti-lo. Foi então que ouviu as palavras que jamais imaginou ouvir. Eu disse-lhe que ela não precisava de permitir. Por quê? Porque legalmente ela não podia impedi-lo. Aquela frase caiu como uma bigorna de chumbo. Pela primeira vez desde que a conhecia, vi medo nos olhos da dona Graça. Não ira, não desprezo, medo. Durante quase uma hora, o agente percorreu toda a moradia, tirou fotografias, mediu os quartos, reviu o jardim, perguntou pelas canalizações e obras. Entretanto, os 15 familiares caminhavam atrás dele como se tentassem vigiar cada passo que dava. Ninguém desfrutou daquela inspeção. Cada fotografia tirada era um lembrete de uma verdade que começavam a ser forçados a aceitar. A casa não lhes pertencia. Quando o agente terminou, aproximou-se discretamente de mim e disse achar que o comprador ia ficar muito satisfeito. A palavra comprador foi o suficiente. O Afonso deu um passo na nossa direção. Perguntou, em choque, que comprador? O agente, sem se aperceber do caos que acabava de gerar, respondeu com naturalidade que sim, que havia várias pessoas interessadas, que o mercado imobiliário em Sintra estava muito forte e que acreditava que podíamos fechar o negócio muito em breve. O copo de água que a dona Graça segurava caiu ao chão e fez-se em 1000 pedaços. Ninguém se mexeu. Ninguém abriu a boca. Por quê? Porque pela primeira vez todos compreenderam que aquilo já não era uma simples quesilha familiar. Era uma venda real e acabavam de descobrir que podiam perder o teto debaixo do qual tinham vivido durante anos. Ninguém voltou a falar durante largos minutos depois de o consultor imobiliário se ir embora. O silêncio pesava mais do que qualquer grito. A dona Graça continuava imóvel a olhar para a porta de entrada, como se esperasse que o homem regressasse para dizer que tudo tinha sido um mal-entendido. Mas esse momento nunca chegou. Foi ela a primeira a quebrar o silêncio, gritando que aquilo era uma mentira. Virou-se para o Afonso, com o rosto completamente transtornado, e mandou-o fazer alguma coisa, lembrando-lhe que eu era a mulher dele e que me devia obrigar a cancelar tudo aquilo. O Afonso respirou fundo antes de se aproximar de mim. Pela primeira vez desde o nosso casamento baixou o tom de voz. Pediu para falarmos, Catarina. Assenti. Claro. Entramos no escritório que ficava ao lado do salão. Ele fechou a porta. Durante uns segundos, nenhum de nós disse uma palavra. Finalmente, ele falou. Perguntou se eu pensava mesmo vender a casa. Observei-o fixamente e perguntei se o que o preocupava era a casa ou o facto de a perder. O Afonso baixou o olhar e disse que era o lar da família dele. Neguei lentamente com a cabeça e corrigi-o. Era o lugar onde a família dele me tinha humilhado. Ele deu um passo em frente. Admitiu que a mãe tinha errado, mas argumentou que não era preciso chegar a extremos. Interrompi-o. Errado? Tirei o telemóvel da carteira. Abri as notas do telemóvel e mostrei-lhe o que tinha escrito. Eram as palavras exatas que a mãe dele tinha dito. Esta rapariga não tem a educação da nossa família. Não serve. Tinha-as gravado na memória, minutos depois da humilhação. Coloquei o ecrã à frente dos olhos dele e perguntei-lhe se ele se lembrava do que tinha feito quando ela disse aquilo à minha frente. O Afonso permaneceu em silêncio. Lembrei-lhe que me tinha pedido para aguentar. Voltei a guardar o telemóvel e afirmei que foi nesse preciso momento que ele tinha deixado de ser meu marido. Naquela mesma tarde, o meu advogado ligou-me. Dr. Mendes informou que tínhamos uma proposta formal. O meu coração deu um pequeno salto. Perguntei se tinha sido assim tão rápido. Ele explicou que a moradia estava numa zona muito cotada e que o comprador queria pagar a pronto pagamento. Não perguntei o valor. Não era o dinheiro que me importava. Perguntei do que ele precisava da minha parte. Ele respondeu que apenas precisava da minha assinatura
e de uma decisão definitiva. Olhei pela janela. No jardim, as crianças andavam a brincar. Os adultos planeavam o tal churrasco para domingo. Discutiam se deviam fechar a varanda e fazer uma marquise, reformar a cozinha, construir um anexo. Continuavam a fazer planos para um espaço sobre o qual já não tinham qualquer controlo. Respondi com calma. Aceito a proposta. Mal desliguei a chamada, ouvi palmas lentas nas minhas costas. Era a Dona Graça. Não estava sozinha. A família inteira tinha se reunido no salão. Que bonito, disse ela, batendo palmas ironicamente. A dizer que agora eu fazia negócios às escondidas do meu marido. Guardei o telefone e respondi que não me escondia de ninguém. Ela sorriu e retorquiu que eles também não. Tirou uma pasta parda debaixo do braço e deitou-a sobre a mesa de jantar. Disse que ali estavam todas as faturas daquela casa. Todos os familiares começaram a sorrir. Um dos tios inflou o peito e disse que agora se ia ver quem tinha razão. A Dona Graça abriu a pasta e foi atirando documentos, um após outro. Faturas de tintas da Robialac, faturas de eletrodomésticos da Worten, recibos de pedreiros, faturas do mobiliário, janelas, cortinados. Espalhou tudo à minha frente e perguntou se eu via aquilo. Disse que tudo tinha sido pago por eles e que a casa era deles. Ficou à espera da minha reação, mas eu apenas observei os papéis durante uns segundos. Depois, levantei a vista e disse, muito bonitos. Ela franziu o sobrolho e perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Respondi que nenhuma daquelas faturas provava quem era o titular do imóvel. O salão voltou a mergulhar num silêncio tenso. Continuei a falar, perguntando se, no caso de eu comprar um sofá amanhã para colocar no hall de um hotel do Algarve, o hotel passaria a ser meu. Ninguém respondeu. Perguntei se, ao pagar a pintura da fachada de um prédio, eu passaria a ser a dona do edifício inteiro. Os sorrisos começaram a desvanecer-se. A Dona Graça cerrou os dentes e gritou que eles viviam ali. Sim, respondi com absoluta tranquilidade, porque eu o tinha permitido. Aquelas palavras foram como um estalo no meio da cara, muito mais forte do que o que ela me tinha dado a mim. Nessa noite, a tensão na casa cortava-se a faca. O Afonso bateu à porta do meu quarto e perguntou se podíamos falar outra vez. Não respondi. Ele insistiu, pedindo por favor. Abri a porta apenas uma nesga. Vi um homem completamente diferente. Já não falava com a arrogância do costume. Havia pânico nos olhos dele. Disse que a mãe estava desesperada. Respondi que imaginava. Ele acrescentou que, se eu vendesse a casa, 15 pessoas iriam parar ao olho da rua. Olhei-o fixamente e perguntei. E quando ela me humilhou à frente de 15 pessoas, alguém se preocupou com onde ia parar a minha dignidade? O Afonso baixou a cabeça. Não tinha o que responder. Antes de se ir embora, murmurou num fio de voz que não me queria perder. Sorri com tristeza e disse-lhe que ele já me tinha perdido há 2 dias. Fechei a porta lentamente. Do outro lado, ficou apenas o silêncio. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do advogado, informando que a assinatura da escritura de compra e venda seria no dia seguinte, às 10 da manhã, e que o comprador já tinha transferido o sinal. Respirei profundamente. O processo já tinha entrado na fase final, mas mal guardei o telemóvel no bolso. Ouvi o motor de vários carros a estacionar à porta do portão principal. Espreitei pela janela. 3 homens de fato escuro saíram de um BMW preto. Atrás deles vinha outro carro e mais outro. A Dona Graça saiu a correr para o jardim, exigindo saber quem eram aquelas pessoas. O homem que ia à frente mostrou uma identificação, deu os bons dias e explicou que vinham em representação do comprador e que precisavam de realizar a última vistoria antes da escritura. A Dona Graça abriu os braços para bloquear o caminho e gritou que ali não entrava ninguém. O homem sorriu com muita educação, tirou um papel da pasta e disse que quem decidia isso era a proprietária. E todos os presentes giraram lentamente a cabeça na minha direção. Os 15 pares de olhos cravaram-se em mim. O representante do comprador aguardava a minha resposta. Foi a Dona Graça a primeira a reagir. Colocou-se à frente da porta principal, de braços cruzados, e vociferou que já tinha dito que ali não entrava ninguém. O homem manteve a fleuma, repetindo que a visita estava autorizada pela proprietária. A Dona Graça soltou uma gargalhada histérica. Proprietária.
Virou a cabeça para olhar para todos os presentes e mandou-os ouvir aquilo. Afirmou que agora qualquer um podia dizer que era dono de uma casa. Os familiares voltaram a rir, mas desta vez o riso soou forçado, aflito. Já ninguém estava seguro de quem tinha razão. Eu dei um passo em frente e ordenei: deixem-nos passar. O representante fez uma vénia e agradeceu. Muito obrigado, dona Catarina. Aquelas 3 palavras voltaram a cair como um calhau no meio daquele silêncio constrangedor. Dona Catarina, não a mulher do Afonso, não a nora da dona Graça. Dona Catarina, a proprietária. Enquanto os engenheiros inspecionavam a moradia, a dona Graça não parava de os seguir aos calcanhares. Mandava-os não tocar naquilo, ter cuidado com os móveis. Gritava que não podiam abrir certas portas. O representante sorria, com infinita paciência, e explicava que estavam apenas a verificar o estado de conservação do imóvel. É a minha casa, berrou a dona Graça. O homem levantou lentamente os olhos dos papéis e disse: com todo o respeito, minha senhora, não é. Aquelas breves palavras fizeram com que o rosto da minha sogra perdesse a pouca cor que lhe restava. A vistoria terminou em menos de 40 minutos. Antes de se ir embora, o representante aproximou-se de mim e confirmou que estava tudo em ordem e que na manhã seguinte assinariam a compra e venda, iniciando depois a alteração do registro. Assenti. Perfeito. Quando os carros desapareceram ao fundo da rua de calçada, a família entrou em ebulição. Todos começaram a berrar ao mesmo tempo. Diziam que eu não podia fazer aquilo, que eram uma família, que ali viviam crianças, que eu não tinha coração. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém se lembrou da bofetada. Ninguém falou em respeito. Apenas se preocupavam com uma única coisa: a alvenaria. O Afonso alcançou-me quando eu ia subir as escadas. Pediu-me para esperar. Parei. Ele tinha os olhos vermelhos. Parecia não ter pregado o olho a noite toda. Disse que me ia pedir perdão. Observei-o sem dizer palavra. Ele respirou fundo e admitiu que o que a mãe dele tinha feito tinha sido mal, muito mal, e que me devia ter defendido. Ficou à espera de alguma reação. Não obteve nenhuma. Continuou a falar, garantindo que ainda podíamos resolver as coisas, que nos podíamos mudar para um apartamento só nosso, começar de novo. Sustentei-lhe o olhar e perguntei: e por que só agora? Ele gaguejou. Como não conseguiu terminar a frase, fui eu quem a terminou por ele. Porque tens medo de perder a casa. Ele negou rapidamente, dizendo que não. Dei um passo na direção dele e perguntei: se a escritura desta moradia estivesse em nome da tua mãe, estarias aqui a pedir-me perdão? O silêncio estrondoso dele foi a única resposta necessária. Naquela mesma tarde, fui ao escritório do advogado para assinar o contrato definitivo. O comprador já lá estava. Era um empresário de uns 50 anos chamado Henrique Vasconcelos. Depois dos cumprimentos formais, apertou-me a mão e agradeceu por eu ter aceitado a oferta. O advogado dele reviu toda a documentação uma última vez: caderneta predial, certidão permanente, certificados energéticos, liquidação do IMT. Não faltava absolutamente nada. Finalmente, deslizaram o contrato na minha direção. Faltava apenas a minha assinatura. Peguei na caneta. Durante uns breves segundos, recordei tudo o que tinha vivido naqueles parcos 8 dias. O casamento, as juras de amor, a bofetada, as humilhações, os risos trocistas. Aguenta, é a minha mãe. Depois, escrevi o meu nome, Catarina Machado. Com aquele simples gesto no papel selado, o negócio ficou fechado. O meu advogado sorriu e deu-me os parabéns. Disse que, a partir daquele momento, a propriedade tinha sido legalmente transmitida ao novo dono. O comprador realizou a transferência bancária ali mesmo, à nossa frente. O meu telemóvel vibrou quase de imediato com a notificação da aplicação do banco. Transferência recebida. Olhei para o ecrã durante uns segundos. Não senti alegria efusiva, senti justiça. Ao final da tarde, voltei à moradia em Sintra para recolher alguns dos meus pertences. O ambiente era lúgubre. Ninguém falava comigo. Ninguém me dava sequer as boas tardes. Era como se eu fosse um fantasma. Enquanto fazia a minha mala de porão, ouvi vozes no rés do chão. A dona Graça estava ao telefone. Não consegui evitar ouvir parte da conversa. Ela dizia:
Sim, doutor. Preciso de um advogado. A minha nora quer roubar-nos a casa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz da dona Graça começou a fraquejar. Como assim não há nada a fazer? Voltou a ficar em silêncio. A sua respiração tornou-se ofegante. Perguntou se ele tinha a certeza absoluta. As pernas começaram a tremer-lhe, até que se deixou cair pesadamente numa cadeira da sala. Disse apenas compreendo e desligou o telefone. Nunca a tinha visto tão derrotada, tão pequena. O advogado a quem ela tinha ligado acabava de lhe explicar exatamente o mesmo que o doutor Mendes me tinha explicado dias antes. Legalmente, não havia providência cautelar ou truque jurídico que impedisse a venda. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, tocou a campainha. Desta vez, não eram consultores imobiliários, nem representantes privados do comprador. Eram 3 pessoas de fato escuro. Um deles trazia uma pasta oficial do tribunal. O outro mostrou uma identificação profissional. O terceiro observava a fachada da moradia com uma calma gélida. A dona Graça foi abrir, perguntou com voz trêmula o que queriam agora. O homem da pasta falou num tom institucional e firme. Deu os bons dias e informou que vinham em representação do novo proprietário, trazendo a notificação oficial para a entrega da posse do imóvel. A dona Graça franziu a testa, sem querer perceber. O homem abriu a pasta e leu em voz alta, sem levantar a vista. Os atuais ocupantes dispõem do prazo legal estipulado para abandonarem voluntariamente a habitação. Caso contrário, o novo proprietário avançará com a respectiva ação de despejo judicial com o apoio das autoridades. Ninguém disse um único ai. Os 15 familiares permaneciam paralisados no corredor. Pela primeira vez desde que eu tinha entrado naquela família, eles compreenderam que aquilo já não era uma ameaça vazia. Era o fim da linha. Às 9h30 da manhã, o silêncio era absoluto em toda a casa. Ninguém tocou no pequeno almoço, ninguém ligou a televisão na RTP, nem as crianças corriam de um lado para o outro. Os 15 membros do clã permaneciam reunidos no salão com o aviso de desocupação em cima da mesa de centro. Foi a primeira vez que vi a dona Graça sem uma única resposta na ponta da língua. Poucas horas antes, continuava a berrar aos 7 ventos que a casa era dela. Agora, evitava sequer olhar para o papel timbrado, porque finalmente tinha percebido que não se pode gritar com a lei portuguesa. Um dos tios quebrou o gelo, dizendo que tinha de haver uma solução, que a podiam processar. Outro primo concordou de imediato, argumentando que um juiz nunca permitiria deixar 15 pessoas na Rua da Amargura. A dona Graça levantou a cabeça como se vislumbrasse uma tábua de salvação. Olhou para o Afonso e mandou-o ligar para outro escritório de advogados naquele preciso momento. O Afonso obedeceu. Durante toda a manhã, contactaram 3 escritórios diferentes em Lisboa. O veredicto foi invariavelmente o mesmo. A moradia pertencia, à luz da lei, a dona Catarina Machado. A compra e venda já se encontrava averbada no registro predial. Não existia enquadramento legal para anular a transação. Cada nova recusa apagava um pouco mais a esperança da família, até que o último advogado disse algo que os deixou paralisados de vez. Recomendou-lhes que tentassem negociar amigavelmente com o novo dono um prolongamento do prazo para fazerem as mudanças. Já não havia batalhas jurídicas para travar. Restava apenas recolher os cacos da derrota. Naquela tarde, regressei à propriedade pela última vez. Restavam-me apenas 2 malas pequenas. O resto das minhas coisas já se encontrava no meu novo apartamento arrendado. Enquanto descia os degraus de madeira, ouvi a voz da dona Graça. Pediu-me para esperar. Virei-me lentamente. Foi a primeira vez que o rosto dela não exibia aquela expressão altiva. Parecia ter envelhecido 10 anos de um dia para o outro. Disse que precisávamos de falar. Seguia até ao salão. A família inteira estava lá, todos à minha espera, perfilados. Ninguém se sentou. A dona Graça respirou muito fundo, admitindo que talvez tivesse sido demasiado dura comigo. Ela fez uma pausa de vários segundos, como se engolir aquelas palavras lhe causassem um sofrimento físico atroz. Observei-a num silêncio profundo. Ela continuou, dizendo que afinal eram uma família, que podiam esquecer tudo aquilo, colocar uma pedra no assunto e começar do zero. Quase sorri, não por achar piada, mas porque ela continuava sem entender o que se tinha passado ali.
Começar do zero? Perguntei num tom plano. Ela apressou-se a dizer que sim. Pediu-me para anular a venda, prometendo que falaria com todos e que ninguém me voltaria a faltar ao respeito. Aquela última súplica confirmou-me o que eu já sabia. Ela não estava arrependida de me ter agredido. Estava apenas apavorada com a perspectiva de ir parar à rua. Olhei, um por um, para todos os rostos ali presentes, para o tio que se tinha rido com gosto quando levei a bofetada, para a cunhada que defendia que as noras serviam para obedecer, para o primo que tinha fanfarronado que podiam pôr-me a andar quando bem lhes apetecesse, e por último para o Afonso. Ele continuava sem ter espinhatura para me olhar nos olhos. Perguntei-lhe se sabiam o que era mais curioso naquilo tudo. Ninguém teve a coragem de responder. Nenhum de vocês, disse eu, teve a decência de me pedir desculpa quando achavam que não precisavam de mim para nada. O silêncio cortava-se à faca. Continuei. Vocês só começaram a falar na palavra respeito quando descobriram que as paredes desta casa eram minhas. Ninguém teve a ousadia de desmentir, porque era a mais pura das verdades. Então o Afonso deu um passo trôpego em frente, dizendo: Catarina, desculpa-me. Aquelas duas palavras chegaram tarde demais, com muitos dias de atraso. Neguei com a cabeça suavemente. Disse-lhe que aquilo que ele estava a sentir não era arrependimento, era pânico. Ele abriu a boca para se defender, mas fechou-a logo de seguida. Voltei a perguntar-lhe: se a moradia tivesse continuado a ser vossa, terias vindo ter comigo para me pedir perdão? Mais uma vez, o silêncio covarde respondeu por ele. Nesse instante a campainha tocou. Todos deram um salto de susto. O novo proprietário entrou, ladeado pelo seu advogado. Traziam vários dossiês, deram as boas tardes e informaram que vinham apenas relembrar que o prazo de saída voluntária terminava no dia seguinte às 6 da tarde. Findo esse prazo, a GNR seria chamada para proceder ao despejo. Um dos primos perdeu a cabeça e desatou aos gritos. Berrou que aquilo era desumano. O advogado do comprador respondeu com uma calma cortante, afirmando que desumano teria sido exigir-lhes a saída imediata, sem lhes conceder prazo algum para as mudanças, e que o cliente dele estava a atuar dentro dos trâmites legais. Ninguém voltou a refilar, porque já sabiam que não tinham margem de manobra. Nessa mesma noite, um após outro, começaram a carregar caixotes. Os sofás e os móveis encheram o pátio exterior. As crianças choramingavam a perguntar por que motivo tinham de ir embora de casa. Nenhum adulto teve a dignidade de lhes explicar a verdade. Vi a Dona Graça abraçada a um velho álbum de fotografias, sepia. Chorava compulsivamente em silêncio. Pela primeira vez na vida, estava a provar o sabor de perder a sua fortaleza. Senti compaixão por ela, mas não um pingo de culpa, porque o fim daquela dinastia familiar não tinha começado com uma escritura de venda, tinha começado com um estalo na cara e com 15 pessoas que optaram por compactuar em silêncio. Na manhã seguinte, estava eu a tomar o meu pequeno almoço no meu novo apartamento, a comer um pastel de nata, quando o telemóvel vibrou em cima da mesa. No ecrã, piscou um nome que eu nunca julguei voltar a ver. Dona Graça. O telemóvel tocou uma vez, 2, 3. Deixei-o tocar até ir abaixo. Parou. 5 segundos depois voltou a insistir. E outra vez. E outra. Por fim, atendi a chamada. Do outro lado da linha, só se ouviam soluços ininterruptos. A voz da Dona Graça já não carregava uma grama de soberba. Era puro desespero. Suplicou: Catarina, por amor de Deus, não nos deixes sem casa. Fechei os olhos lentamente. Fiquei à espera. Sabia que ela ainda não tinha despejado tudo o que tinha para dizer. E não me enganei, porque por entre prantos, ela soltou uma frase que eu nunca, nos meus maiores delírios, esperei ouvir da boca dela. Por favor, volta a ser parte desta família. Por favor, volta para nós. A voz dela estava completamente destroçada. Já não restava qualquer réstia da matrona implacável que dias antes se sentava na poltrona do salão a exigir veneração. Agora, eu só ouvia uma mulher idosa aterrorizada, com a perda da moradia onde tinha reinado durante décadas. Mantive-me em silêncio, não porque o apelo dela me fizesse vacilar, mas porque queria que ela esgotasse todas as suas cartadas. Ela soluçou que os meninos não tinham culpa, que os tios também não, e que ela,
Ela tinha errado. Aquelas 3 palavras custaram muito a nascer. 8 dias tarde demais. Catarina, por favor, diz-nos quanto dinheiro queres. Nós compramos-te a casa de volta. Só nos dá uma oportunidade. Sorri com infinita tristeza. No fim de contas, ela continuava intrinsecamente convencida de que tudo neste mundo tinha um preço, até a dignidade humana. Chamei-a pelo nome e interrompi-a pela primeira vez. Do outro lado, o choro calou-se abruptamente. Ela aguardava por uma negociação, esperava ouvir um valor em euros, uma condição qualquer, mas eu já não tinha absolutamente nada para lhe vender ou negociar. Respirei fundo e disse-lhe a única frase que há dias ansiava pronunciar. Isso já não é problema meu. Desliguei a chamada, bloqueei o número na lista de contactos e pousei o telemóvel na mesa de vidro. Nunca mais voltou a tocar. Ao final dessa mesma tarde, recebi a chamada de confirmação do Dr. Mendes. Informou que a entrega das chaves tinha sido concluída, que os antigos ocupantes tinham desocupado o imóvel e que tudo tinha decorrido sem incidentes com as autoridades. Fiquei a olhar pela janela da minha sala. O sol de fim de tarde começava a pôr-se atrás dos telhados de Lisboa. Perguntei se eles já se tinham ido embora. Ele confirmou que sim, que o último carro da família tinha abandonado a propriedade há menos de 1 hora. Assenti devagar com a cabeça. Não lhe perguntei para onde tinham ido viver, porque, pela primeira vez em muito tempo, o destino deles já não era um fardo meu. 2 semanas depois, chegou pelo correio a notificação oficial do tribunal com o pedido de divórcio. O Afonso não contestou uma única vírgula. Não levantou qualquer objeção. Ele sabia perfeitamente que não tinha moral para me exigir nada. A única conversa que tivemos frente a frente foi nos corredores do Tribunal de Família e Menores. Ele esperou que eu terminasse de assinar os papéis na secretaria. Depois, caminhou devagar na minha direção. Parecia muito mais magro, com o rosto encovado. Tinha envelhecido 5 anos numa questão de semanas. Perguntou se podíamos falar 5 minutos. Olhei para ele. Aquele era o homem que, 1 semana após a lua de mel, tinha estraçalhado a nossa relação. Assenti. Saímos para o pátio exterior do tribunal, onde as pessoas fumavam nervosamente. Durante uns bons segundos, nenhum de nós quebrou o silêncio. Por fim, ele engoliu em seco e confessou que tinha perdido tudo. Não lhe dei troco. Ele desabafou que a mãe estava agora a viver num quarto cedido por um primo afastado. Os tios tinham se espalhado pelas casas de familiares diferentes. Tiveram de tirar as crianças do colégio privado. Baixou a cabeça. Derrotado. Disse que nunca imaginou que a história terminaria assim. Observei-o com uma serenidade granítica. Respondi que eu também nunca imaginei que o homem que jurou amar-me e respeitar-me me pedisse para eu engolir uma agressão física. O Afonso fechou os olhos. Parecia incapaz de carregar o peso daquela verdade. Murmurou que se pudesse voltar atrás no tempo, me teria defendido com unhas e dentes. Neguei lentamente. Disse-lhe que não o faria. Ele abriu os olhos, espantado, e perguntou-me por que razão eu dizia aquilo. Expliquei-lhe que, naquele dia fatídico, ele não tinha tido de escolher entre a mãe dele e a mulher dele. Ele tinha tido de escolher entre aquilo que lhe era mais confortável e aquilo que era o correto, e ele tinha escolhido enfiar a cabeça na areia. O silêncio espesso voltou a instalar-se entre nós. Passados uns instantes, disse-lhe, num tom muito calmo, que as pessoas não mostram do que são feitas quando a vida corre de feição. Mostram a sua verdadeira fibra quando alguém precisa que elas deem um passo em frente para as proteger. E ele tinha ficado paralisado. Virei-lhe as costas e afastei-me. Essa foi a última vez que pus os olhos no Afonso. Os meses foram passando. Os milhares de euros da venda da moradia não alteraram a minha essência. O que me mudou verdadeiramente a vida foi ter recuperado a minha paz de espírito. Abri o meu próprio estúdio de design de interiores. Trabalhei afincadamente. Viajei por esse mundo fora. Voltei aos tradicionais almoços de fim de semana em casa dos meus pais. Reatei contato com velhos amigos de faculdade que tinha afastado durante o meu namoro absorvente com o Afonso. Pela primeira vez em largos anos, sentia que eu era a única dona do meu destino. Uma tarde, enquanto bebia uma meia de leite com a minha mãe numa esplanada, ela fez-me uma pergunta a medo.
Perguntou se eu a odiava. Eu sabia perfeitamente a quem ela se referia. Fiquei a pensar uns segundos, a olhar para a chávena, antes de responder. Disse-lhe que não. A minha mãe surpreendeu-se e perguntou se eu lhe tinha perdoado. Sorri. Expliquei que perdoar não significa passar uma borracha e voltar a conviver. Às vezes, perdoar significa, simplesmente, recusarmos-nos a continuar a carregar às costas as mochilas cheias de pedras que os outros nos atiraram. A minha mãe apertou-me a mão, com os olhos a brilhar, disse que tinha muito orgulho na filha que criara. O peso daquelas palavras valia muito mais para mim do que qualquer mansão em Sintra. Quase um ano depois, cruzei-me por mero acaso com uma antiga vizinha deles na rua. Ela parou-me e perguntou se eu sabia o que tinha sido feito do clã do Afonso. Neguei com a cabeça. Ela suspirou, coscovilheira. Contou-me que a família nunca mais se tinha voltado a reunir, nem para o Natal. Desde o dia em que foram despejados daquela moradia, cada núcleo familiar seguiu o seu rumo e mal se falavam. Parecia que a única amálgama que mantinha aquela tribo unida era o privilégio de não pagarem renda debaixo do mesmo teto. Sorri discretamente, não comentei nada, porque há muito que tinha chegado a uma conclusão muito mais profunda. Uma família a sério não se mantém unida por partilhar metros quadrados de tijolo e argamassa. Sustenta-se por partilhar afeto e respeito mútuo, e essa fundação eles já a tinham demolido muito antes de perderem as chaves de casa. Nessa mesma noite, ao chegar ao meu apartamento, fui buscar uma pequena caixa onde ainda guardava a minha antiga aliança de ouro. Fiquei a olhar para o anel à luz do candeeiro. Depois, fechei a caixa. Já não representava uma promessa de amor, representava apenas a propina de uma dura lição de vida. Apaguei a luz da mesa de cabeceira e, antes de adormecer, pensei na rapariga ingênua que tinha entrado naquele casarão no dia do seu próprio casamento, assustada, cheia de ilusões, pronta a anular-se para ser aceite num mundo que não era o dela. Essa mulher já não existia. No lugar dela tinha nascido outra, uma mulher que aprendeu a pulso que o amor verdadeiro nunca, sob qualquer pretexto, nos exige que engulamos humilhações, que o respeito não se mendiga de joelhos no chão, e que quem opta por ficar em silêncio perante uma injustiça acaba, irremediavelmente, por se tornar cúmplice dela. Porque há casas luxuosas que se compram com dinheiro vivo, mas um verdadeiro lar só pode ser construído com alicerces de respeito.